Olá, tudo bem com você? Eu sou a Sussu de Redação e vamos para aquela nossa aula mais curtinha, só para aqueles pontos, né? Para você depois saber um pouco mais na nossa aula mais longa, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, Sussu? A gente vai falar sobre entrevista e aqui um subtópico, né? Formação de opinião. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Que o gênero, ele é basicamente oral. Então, é claro que você vai ter uma pessoa entrevistando e uma pessoa sendo entrevistada, mas basicamente via oral, certo? Essas entrevistas, quando elas saem, né, na mídia e tal, num vídeo ou num podcast, que você tá vendo uma pessoa ouvindo no podcast, no caso, né? Ouvindo, ou no YouTube, ou vendo e ouvindo a pessoa sendo entrevistada, é esse bate-papo que a gente diz, né, entre o entrevistado e o entrevistador, tá? Mas, às vezes, você pode se deparar com a revista, sabe a revista? Aquele negócio que você compra, que tem páginas, e se folheia, assim, tem umas fotos, sabe? Esse negócio aí, sabe, né? Então, nesses lugares, revista, jornal também, né? Que é mais arcaico ainda do jornal, né? Quem compra um jornal, gente? Enfim, tem, mas pouco, né? Aí você, né, pega, ali também tem entrevista. E aí o que a gente tem? A transcrição do gênero, tá bom? Do oral para o escrito mesmo, né? É claro que transcrever uma entrevista não é fácil, porque a fala, ela vai ter essa cadência de conversa, né? Então você tem frases mais curtas, você tem ali uma respirada, e isso na entrevista transcrita, né? Ela não tem. Então, pera lá, né? Vai ficar diferente? Vai nessa ideia da transcrição, mas quem transcreve esse tipo de gênero, né? Tem ali as suas facetas, vamos pensar assim, né? Para tentar ficar o mais próximo possível desse gênero, que é basicamente oral, tá? A gente coloca aqui, vou colocar já todos aqui para você, função social de formação de opinião. A entrevista, ela normalmente é uma ideia informativa, né? Você vai se informar, você vai ler uma entrevista, vai assistir uma entrevista para ficar mais informado sobre um assunto, seja ele um assunto social ou um assunto mais trivial, viagens, uma pessoa que faz, um influencer que faz viagens, faz um blog, faz, enfim, né, um Instagram de viagens, né? Ele vai formar a sua opinião, por exemplo, quando ele vai falar sobre viajar para São Paulo, onde tem lugares legais para ir em São Paulo, né? Onde são os pontos turísticos de São Paulo, os museus, né? As coisas que estão acontecendo à noite, que tem coisa legal para fazer. É claro que tem uma ideia de social, tem, mas é uma ideia mais trivial de viagem. Agora, a gente tem essa ideia aqui de formação de opinião, que aqui no caso do blog de viagens também tem, é isso que eu tô dizendo, é bem amplo, né? Essa formação de opinião de viagens, vou para São Paulo. Então, fulano lá que faz o blog de viagens falou para eu ir no MASP, tá? Pronto. A ideia de opinião aqui nessa ideia de influenciar você, tá bom? Aí no lugar. Agora tem outras que são mais sociais no sentido político, né? Então a gente vai pensar no meio ambiente, né? Pessoas que são desse ramo, vamos pensar nos direitos humanos, vamos pensar desmatamento, enfim, tá bem? Então por isso a gente diz que não só informativo, né? Essa formação aqui de informação no caso mesmo, a entrevista é também um gênero, um texto argumentativo. Tá bem? Por quê? Porque de alguma forma existe uma influência sobre você, certo? Uma persuasão sobre você. Talvez menos aqui, mais ali, mas existe, certo? Era isso então. Um beijo e até mais.